Quando a gente lê assim, né, medicina e espiritualidade, até eu não sei se na hora de passar, essa palestra ela já teve nomes diferentes de acordo com o local onde a gente vai. Quando vai numa casa espírita, a gente até trabalha com medicina e espiritismo, foi o termo inicial que a gente utilizou. Em locais que não é uma casa espírita, a gente usa medicina e espiritualidade, ou saúde e espiritualidade. Essa palestra, daquelas pessoas que não acreditam no acaso, ela realmente me levou para a questão da literatura, por acaso, para mim, olhando daqui da Terra, não por acaso do plano espiritual, né? Assim como eu estou fazendo com vocês, eu expus essa palestra, esses slides, e algumas pessoas pediram o slide no final. Eu passei os slides, só que no último slide dizia assim: se você quiser o conteúdo desta palestra, eu quis dizer nos slides dessa palestra, entre em contato com o meu e-mail. E aí as pessoas pegaram o meu e-mail e começaram a pedir o conteúdo da palestra. No caso, quem estava lá pedia os slides. Só que elas gostaram tanto e começaram a divulgar esses slides. E a palestra hoje, que foi em 2007, ela já circulou o mundo, já recebi e-mail de todo mundo atrás de informações. E vendo que muitas pessoas não sabiam desses conteúdos, justamente foi a ideia de nós podermos compartilhar um pouco mais dessas informações através de um livro. E foi daí que surgiu o livro Espírito Saudável, Mente Sã e Corpo São, com a ideia de que, para que nós tenhamos um corpo sadio e uma mente sadia, antes de mais nada nós precisamos trabalhar o nosso espírito. E o nosso espírito, fundamentalmente, são as emoções que nós nutrimos ao longo da nossa existência. Então a gente vai procurar esclarecer ao longo da palestra algumas coisas, dúvidas a gente deixa então no final para a gente poder ir conversando. Então, a gente sabe que diariamente muitas pessoas adoecem, mental e fisicamente, apresentando os mais diversos sintomas. Só que sem perceber, elas procuram tratar as consequências, que são os sintomas físicos e mentais, sem chegar na causa original do problema, que é a desarmonia espiritual. Quantas vezes nós estamos irritados, depressivos, e surge uma dor no estômago, surge uma palpitação, e a gente vai correndo para o cardiologista ou para o gastro, já se dá o omeprazol ou o remédio para parar a palpitação, e não se percebeu que o que estava causando isso era a raiva ou era a tristeza. E enquanto a gente não trabalha essa emoção, a gente está tratando somente a consequência. O que é saúde e doença, então, numa visão espiritualista? Nós precisamos, então, sempre lembrar que o corpo de um ser humano vivo, ele deve o seu funcionamento ao espírito que habita esse corpo. A desarmonia de cada um de nós, quando nós apresentamos uma doença, quando nós apresentamos um sintoma físico, ele já está traduzindo uma desarmonia que começou no perispírito, começou no espírito momentos antes, dias antes, semanas antes, meses antes, né? Quanto mais grave é a doença, maior o tempo em que essa desarmonia aconteceu. Quanto mais branda é a doença, pode ser uma coisa bem recente, né? Um problema de garganta pode ter surgido de uma desarmonia que eu tive há alguns minutos, algumas horas. Já um câncer vai aparecer depois de alguns meses em que eu tive alguma desarmonia maior. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia, o indivíduo se encontra num estado que nós denominamos então de saúde. Já se uma função falha, ela compromete a harmonia desse todo, físico, mental e espiritual. E o indivíduo então se encontra num estado que a gente chama de doença. Então a doença é a perda relativa da harmonia. Relativa porque momentaneamente houve uma desarmonia e daqui a pouco a pessoa se reequilibrando, ela pode voltar para um estado novamente de saúde. Essa perturbação, ela acontece no nível da consciência, que é a parte espiritual do ser. Enquanto o corpo é simplesmente a forma que está apresentando essa desarmonia. É onde a gente vai encontrar, vai enxergar que existe alguma coisa errada com aquela pessoa. É importante, então, em primeiro lugar, a gente prestar atenção às emoções que nós nos deixamos levar. Porque esse é o primeiro passo para a desarmonia. A pessoa que se permite
primeiro já começa a dizer que eu sou depressivo e eu me permito ficar na fossa e sempre depressivo e continuar a cultivar, e eu coloco música de tristeza, o que eu estou fazendo? Eu estou piorando a minha desarmonia espiritual. Essa desarmonia espiritual, ela vai gradativamente começar a causar problemas que podem fazer com que diminua a produção de serotonina, diminua o nível de hormônios internos, levando então ao aparecimento da depressão, doença física. O nosso não consciente, o nosso inconsciente, onde estão armazenadas todas as lembranças de outras vidas, de outras existências, e algumas que nós já deixamos de lado, enviam mensagens ao nosso consciente, que é aquilo que a gente recorda no nosso dia a dia, que a gente percebe, sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais, procurando muitas vezes silenciar essa tentativa de comunicação do inconsciente. Ou seja, eu não quero saber de dor agora, eu não quero saber de uma palpitação ou de uma dificuldade respiratória. O que eu faço? Eu tomo remédio para tentar apagar rapidamente essa dor que está me incomodando. Tudo bem, se eu me der conta que isso, eu preciso ter ideia por que está acontecendo isso. Por que eu tenho essa dor de cabeça? E aí, se eu começar a perceber que a dor de cabeça vem de uma insatisfação com o meu trabalho, e que eu fico magoado, ou ressentido, ou irritado, se eu conseguir perceber isso, daqui a pouco até a dor de cabeça passa sem eu precisar do remédio. Se eu não perceber isso, eu vou ter que estar tomando remédio sem me dar conta do que está causando o problema. Na filosofia oriental, se aceita mais facilmente que o corpo expressa a causa do distúrbio através do tipo de desarmonia. Façamos sempre a seguinte pergunta: por que esse sintoma apareceu? Qual é o motivo dele ter aparecido? Antes de sair correndo para tomar o remédio para acabar com a dor. Se eu começar a ter pelo menos essa noção, eu vou começar a prestar um pouco mais atenção nas minhas emoções. Quais foram as emoções que antecederam o fato de aparecer um determinado sintoma? E aí eu vou começar a aprender um pouco mais como é que o meu corpo reage diante das situações. O cuidado que a gente sempre tem que ter é com a história da automedicação, né? Porque a gente é comum a gente buscar o auxílio do vizinho, do pai, da mãe, do amigo, que sempre vem correndo nos ajudar e nos dar uma dica de um remédio para tomar. Só que a gente tem que lembrar que o remédio foi feito para ser dado e prescrito pelo médico, pelo profissional da saúde, e não para a gente começar a tomar de forma inadequada. Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, tanto médicos como pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra. Ou seja, não é aquilo que eu estou olhando a pessoa e estou vendo ali, estou querendo enxergar qual é o ponto que está a origem do problema. Mas é ver nas mensagens não verbais, no espiritual da pessoa, no emocional da pessoa, o que mais pode estar acontecendo que está levando essa pessoa a ficar doente. Então eu trouxe algumas imagens que podem nos ajudar a perceber um pouco o que a gente está querendo dizer com isso, né? Quando a gente olha para uma imagem como essa, a gente fixa a atenção dos sentidos na doença física. No caso, a gente está vendo faz de conta que a gente está vendo uma pessoa aqui. Aqui eu estou identificando que existe algum problema, dependendo de onde eu estou olhando, de como eu estou olhando, eu não consigo perceber muito, eu vejo o todo. No plano espiritual, os nossos mentores espirituais, o que eles estão enxergando? Eles estão percebendo que existe alguma coisa no horizonte, que, se nós vermos antes, ela já estava aparecendo aqui de uma forma muito sutil, mas só que ela não estava sendo visível aos nossos olhos, porque nós não estávamos acostumados a identificar a presença dela, né? À medida em que a gente tem essa noção de que existe alguma coisa ali, a gente consegue enxergar um pouquinho mais aquela presença. Com o tempo, a gente passa a identificar mais claramente.
que é o que muitas vezes os médiuns já conseguem identificar quando a pessoa chega no centro espírita. Então, os médiuns que têm evidência já conseguem ver de cara, ó, existe um determinado problema com essa pessoa. E é esse o problema que nós temos que tratar como foco da origem dessa doença. Então, se a gente for se treinando, talvez a gente vá conseguindo perceber que existem algumas coisas muito sutil, e com o tempo, quem sabe, a gente passa a enxergar um pouco mais claramente a presença de algo que está presente junto àquela pessoa, levando a que ela venha a adoecer. Por que então médicos e pacientes precisam aprender a perceber onde está a causa inicial? Os médicos, porque têm o papel de orientar. Se eles não souberem a causa, eles tratam apenas a consequência. Hoje nós já temos diversos médicos que trabalham, que têm o conhecimento da espiritualidade, que já trabalham com esse enfoque, tentando perceber um pouco além apenas da questão do que a medicina nos ensina, mas dando também o olhar para a questão da espiritualidade. E os pacientes, porque são os principais, ou pelo menos deveriam ser os principais interessados na sua cura. Porque já que eu vou querer me curar, eu tenho que ser interessado em fazer coisas que possam ajudar na minha cura. Nós vamos perceber que em grande parte dos casos o componente inicial da enfermidade é a falta de auto-amor. Nós não estamos ainda acostumados a aprender a nos amar. Quando nós vemos a lição, as mensagens que o Cristo deixou, ama o próximo como a ti mesmo. Por muito tempo foi enfatizado a questão do amar o próximo, deixando de lado como a ti mesmo. Mas e qual é a referência? Como eu tenho que amar o meu próximo? Eu preciso ter uma noção de como amar alguém, começando a me amar, sem deixar que isso vire um egoísmo, e somente me amar. Mas eu preciso aprender a me respeitar, a me perdoar. Eu não vou conseguir perdoar verdadeiramente uma outra pessoa se eu não desculpo os meus erros. Agora, também eu não posso passar a mão em cima de mim, da minha cabeça o tempo todo, dizendo que, não, eu não vou fazer de novo, e continuo errando e fazendo da mesma forma. Então, o componente esse de auto-amor, quando falta, ele é um dos componentes da depressão. E o que é a depressão nessa visão espiritualista? Depressão nós podemos dizer que é o cansaço de viver, a não aceitação da vida como ela é. É uma doença-prisão que caça, que tira a liberdade da pessoa, da criatura rebelde, que está viciada de alguma forma em ter os seus caprichos atendidos. O deprimido, de alguma forma, muitas vezes ele quer uma atenção, ele quer que as coisas ocorram do seu jeito. E algo que eu tenho lembrado já nas últimas semanas, com diversos pacientes, quando nós fazemos a prece, todo mundo deve fazer de vez em quando, pelo menos, acredito, né? Uma vez por ano, deve fazer o Pai Nosso, né? Então, quando a gente faz o Pai Nosso, de vez em quando, tem uma partezinha do Pai Nosso que diz assim: seja feita a sua vontade. Será que isso é só da boca para fora, ou será que isso é verdadeiro? Quando ele faz a vontade dele e aparece a doença, o que acontece comigo? Eu fico revoltado. Ou seja, a tua vontade tem que ser a minha. Se for a minha, eu aceito. Se não for a minha, que seja feita a minha. Mas não a sua. Quando eu passo a ter fé, eu começo a aceitar a vontade de Deus. E saber que tudo existe na natureza por uma lei de ação e reação. Nós só estamos passando por aquilo que nós temos que passar, seja por expiação, seja por prova e aprendizado. Então é uma intimação da vida, das leis da vida, convocando a alma às mudanças imediatas. Em tese, a depressão, então, é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então é importante que a gente busque o autoconhecimento, com o auxílio de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, a busca da espiritualidade através do reencontro com Deus e desenvolver humildade, porque se eu não tiver humildade eu não vou reconhecer que eu tenho coisas a mudar, desenvolver flexibilidade para me adaptar às situações, aceitar um determinado tipo de tratamento que está me sendo dado nesse momento para aquilo que eu acabei deixando chegar,
E fé, acreditar que nós estamos com um amparo sempre. Deus não nos deixa amparados jamais. No capítulo Receituário Oportuno do livro Escutando os Sentimentos, de Vanderlei de Oliveira, Hermance Dufour nos diz ser necessário ingerir 3 medicações com frequência. Quais seriam elas? Em primeiro lugar, acreditar que nós merecemos a felicidade, assim como todos os seres humanos. Sendo que ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que signifique estacionar. Eu não preciso agora eu estou feliz porque eu estou numa determinada condição, quer dizer que eu vou ficar assim o resto da minha vida. Não, eu estou feliz porque hoje, graças a Deus, eu tenho já várias coisas dentro da minha condição física. Talvez eu não esteja como eu gostaria, mas eu estou no melhor possível e posso vir a melhorar à medida em que eu fizer o meu esforço pessoal para isso. Parar de encontrar motivos externos para suas dores íntimas, encontrando as causas interiores. Ou seja, dentro de cada um está a cura para o seu mal. E às vezes a gente tem a ideia de que a responsabilidade de eu estar assim hoje é do outro. O problema da minha saúde é porque isso é genético, então a culpa é do pai e da mãe. E a gente fala um pouquinho da genética depois, vendo que a genética é a nossa realidade espiritual que fez com que nós tivéssemos o corpo que nós temos hoje. Por isso que se nós quisermos uma genética diferente nas próximas existências, nós temos que começar a cultivar hoje um corpo saudável para a próxima existência. Ele vai depender das atitudes que eu estiver fazendo hoje. E esse recado aqui é para os espiritualistas. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar ser feliz ainda em vida. Porque tem muita gente que está morrendo indo no plano espiritual e chegando lá com a ideia de que agora eu sofri a vida toda, agora eu vou receber tudo de bom. E eu não vou receber nem sempre tudo de bom, tudo aquilo que eu estou esperando. Eu tenho que aprender a ser feliz enquanto eu estou aqui. Aprendendo que nem os orientais falam, a olhar a vida com o olhar da impermanência. Sabendo que tudo muda, que a cada momento a gente pode estar numa situação diferente. Então eu vou aproveitar o momento que hoje nós estamos aqui. Que bom que hoje nós estamos aqui, né? Estamos com saúde, estamos com algum problema, mas estamos conseguindo levar. Amanhã pode ser que tudo esteja diferente. Então eu vou me contentar com o momento presente, sem estar pensando somente no futuro ou no passado. As emoções e os chakras. Vocês vão encontrar na literatura diversas orientações em relação aos chakras. A gente esclarece um pouco mais até no próprio livro. Os principais chakras, né, que a grande parte das obras coloca são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o sacral e o básico. Sendo que o esplênico é considerado o 8º chakra, porque em algumas literaturas se troca o esplênico pelo gástrico ou o esplênico pelo sacral, se mudam um pouco as ordens, a gente explica isso com mais clareza no livro. Quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, pois a mesma já torna visível e palpável na forma de sintomas físicos e psicológicos dos seus desequilíbrios, existem desarmonias registradas a nível perispiritual. É o ser humano que está doente, o espírito, e não o seu corpo físico. Como os chakras fornecem a energia sutil aos diversos órgãos, os bloqueios e conflitos emocionais resultam num fluxo energético anormal, que pode então bloquear esse chakra, impedindo que chegue a energia ao órgão, e consequentemente o órgão começa a funcionar de uma forma inadequada. Por isso que a coisa é muito sutil. Se eu cultivo determinados pensamentos, eu bloqueio a entrada de energia, bloqueando a entrada de energia, daqui a algum tempo meu órgão começa a funcionar mal. E depois que o órgão começa a funcionar mal, o sintoma aparece. Quando vocês vêm aqui e tomam um passe e começam a se reestruturar energeticamente, vocês liberam aquele chakra, favorecem a entrada de energia novamente, e isso vai começar sutilmente a dar energia para a glândula, para que os hormônios possam começar a ser produzidos novamente. E daqui a algum tempo, dias, semanas, meses, isso vai começar a ter o resultado que a gente espera. Não dá para a gente simplesmente esperar que do dia para a noite tudo seja modificado. Então a falta de amor a si mesmo ou uma autoimagem ruim causa muitas vezes bloqueio no chakra cardíaco, o que vai afetar
a imunidade através do timo, que é uma glândula que está relacionada com esse órgão, com esse chakra, vai afetar os pulmões, então problemas respiratórios podem ter relações com o chakra cardíaco, problemas circulatórios e coração também têm relações com o chakra cardíaco. Nós fomos condicionados, como já dissemos antes, a amar o próximo, esquecendo do como a si mesmo. Então nós desenvolvemos espírito de solidariedade e fraternidade, o que não significa amar o semelhante, pois a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A forma inadequada de expressar verbalmente o que se sente, ou a não expressão verbal dos sentimentos internos, pode interferir nas funções do chakra laríngeo. E essa pode ser a causa de muitos casos de amidalites e transtornos de tireoide. Eu costumo brincar muito nessas palestras, sempre que eu passo por essa parte, questionando a plateia em relação à questão do hipotireoidismo. Né? Quantas pessoas aqui têm hipotireoidismo? Só para a gente ter uma ideia. Bom, a maioria, casualmente ou não casualmente, né, é mulher. Por que mulher tem mais hipotireoidismo do que os homens? Porque mulher foi acostumada a engolir sapo. Agora imagine cada um de vocês que vocês vão começar a engolir um sapo agora. O sapo não vai querer descer, porque ele está vivo. Né? Isso aí é energia. Então o sapo está vivo, vocês estão querendo engolir o sapo. O sapo não vai querer descer pela garganta de vocês. Então ele vai começar a machucar essa região. As patinhas dele vão estar tocando lá. E aí, trancando nessa região, vai começar a afetar a tireoide, o chakra laríngeo, que vai ser bloqueado, vai afetar a tireoide, e a pessoa vai começar então a ter um funcionamento aquém do que seria necessário para a tireoide. Bom, isso quer dizer então que eu não tenho mais que aguentar nada calado, né? Eu ouvi de um médico que foi lá no centro espírita e que disse que agora eu posso xingar todo mundo, posso chegar em casa e falar, porque essa vai ser a cura do meu hipotireoidismo. Pois é, aí a gente vai passar para o outro lado, que é o hipertireoidismo. A gente vai começar a falar demais e a tireoide vai começar a se agitar demais. Então a sabedoria está no meio termo. Ou seja, eu vou aprender a expressar as minhas emoções, a controlar, a colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, embora nem sempre eu vá colocar no primeiro momento. Eu vou ter que esperar a hora melhor para que não gere mais discussão e mais esforço. Mas eu não posso simplesmente continuar engolindo o sapo. Também não vou começar a brigar com todo mundo, porque agora eu tenho que curar isso de qualquer forma. Tá? Acho que ficou claro, né? Ninguém vai sair daqui dizendo que eu disse que era para começar a brigar, né? Então tá certo. Nossas doenças, então, são frequentemente um reflexo simbólico dos nossos estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto. E isso sugere que a prescrição de medicamentos de efeito rápido, que aliviem apenas temporariamente os sintomas agudos da doença, não é a solução ideal para tratar um paciente dentro de uma visão espiritualista, porque ele não vai trabalhar as verdadeiras causas dessa pessoa. Então nós podemos usar, não estou dizendo para ninguém agora aqui que, está com uma dor de cabeça, fica 10 dias esperando a consulta do médico com a dor de cabeça e não toma lá o seu remédio para tentar diminuir essa dor. Já tem uma indicação anterior para tomar alguma coisa? Usa a medicação, mas pensa de uma forma diferente. Olha para si mesmo, o que pode estar causando esse problema? Por que a minha dor de cabeça está aparecendo? À medida que eu tiver a prática de fazer essa pergunta para mim, de repente eu vou começar a notar assim: a minha dor de cabeça foi a raiva que eu fiquei do chefe. A dor de cabeça foi a indignação que eu vi chutarem um cachorrinho ali na esquina. A dor de cabeça foi várias causas diferentes. Mas eu vou começar a perceber que algumas coisas não me fizeram bem e isso pode ter gerado a dor de cabeça. Vamos também levar em conta que pode ter sido a feijoada, pode ter sido o churrasco do fim de semana, pode ter sido a cerveja, alguma bebida alcoólica. Tem várias causas físicas que podem gerar a dor de cabeça e o problema físico. Mas temos que pensar naquelas questões espirituais. A medicina do futuro, ela vai ensinar os pacientes a reconhecer os fatores emocionais e energéticos sutis que podem predispô-los a determinados estados mórbidos. E vai ter mais facilidade em detectar as disfunções dos chakras, no corpo emocional, etéreo e mental. O que é energia vital e como equilibrá-la?
De um ponto de vista energético, o corpo físico debilitado vai oscilar numa frequência diferente daquela quando ele está em estado saudável. Nós lembramos, né, e a gente acabou deixando um capítulo inteiro no livro, falando da questão da energia, tudo no universo da energia. Nós estamos nos enxergando porque existe uma conformação, uma orientação para essa energia, para que cada um esteja individualizado e a gente possa agir nesse plano que a gente se encontra. Mas dentro do que a física quântica hoje já nos explica, um átomo, e nós todos somos compostos por átomos, um átomo tem um núcleo no centro e tem uma distância do núcleo aos seus elétrons que circulam ao redor, tem um espaço vazio enorme, muitas vezes maior do que o tamanho do próprio núcleo e dos elétrons. Ou seja, se nós conseguíssemos enxergar o átomo, nós teríamos mais espaço vazio do que propriamente matéria. Como é que a gente enxerga a matéria? Como é que a gente está enxergando? Isso se deve a uma conformação, a uma orientação que é dada para cada conjunto de energias. Quando eu estou vibrando numa energia, quando eu estou com uma determinada emoção, o meu nível de energia ele sobe ou desce. Se forem emoções positivas, ele fica mais sutil. Quando forem energias mais negativas, ele fica mais pesado. E isso faz com que as doenças possam começar a aparecer. Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu nível de energia, porque ela não aprendeu ainda a fazer esse autocuidado para a energia, para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar uma certa dose de energia sutil, o que pode fazer com que os seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar de uma forma apropriada. E existem então várias formas de tratamento que interagem com a energia do ser, entre elas acupuntura, homeopatia, antroposofia, cromoterapia, florais, elixires de pedras preciosas, passe magnético, prece, água fluidificada. São todos elementos que podem nos ajudar energeticamente a equilibrar o nosso campo espiritual. Quando nós olhamos essa imagem, e vocês não estão olhando essa imagem daqui para baixo, porque vocês só enxergam o que está aqui em cima. Vocês estão enxergando justamente a pontinha do iceberg apenas. A gente precisa comparar a ponta do iceberg com o que seria o corpo físico e o que está na profundidade com o que seria a alma. Então, existem muito mais coisas que estão atrás daquilo que a gente enxerga. E é essa percepção que a gente tem que começar a ter em relação à nossa saúde. No entanto, a medicina não deve ter como foco, então, apenas o tratamento do corpo, pois dessa forma ela apenas vai curar, vai melhorar alguns sintomas. O ideal é que se possa detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para que impeça a manifestação física da doença no nível celular. A doença a gente tem que encarar como um caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. Quanto maior for a nossa compreensão, maior o nosso aproveitamento das coisas que estão acontecendo conosco. Se eu parar de encarar a doença como castigo, eu entro na história da culpa. Mas eu estou assim porque eu estou culpado. E o que eu estou ajudando com isso? Eu não estou ajudando nada, eu só estou piorando a situação. Porque o meu nível de energia continua baixo. Então eu tenho que me dar conta que existe uma alteração, me perdoar pelas escolhas inadequadas que eu fiz e que cheguei até esse momento com a doença tentando me chamar de alguma forma a atenção e procurar dentro de mim quais são as emoções que eu tenho que começar a trabalhar agora para melhorar isso. E à medida que vocês vêm à casa espírita, fazem o seu tratamento, vocês estão mais harmonizados para captar as mensagens que os nossos mentores, os nossos guias vão estar nos dando de qual o caminho que a gente deve seguir. A cura vai acontecer então pela incorporação daquilo que está faltando e, portanto, ela não é possível sem essa expansão da consciência. Nós precisamos mudar a nossa forma de encarar a saúde e a doença. Ninguém vai sentir ódio ou inveja sem uma consequência em si mesmo. A pessoa que passou odiando o vizinho, a esposa, a mãe, o pai, seja quem for, passa uma vida inteira com ódio das pessoas, ela vai sofrer a consequência desse ódio na própria carne. Porque isso vai causar alteração no seu DNA e vai causar alteração no seu corpo físico. Então,
não é um ódio ou uma raiva. Eu não gosto do termo ódio. Quando as pessoas me falam dessa palavra, para mim é uma palavra que eu tiraria do dicionário. Porque só o simples fato de se falar essa palavra, a gente já está trabalhando com uma energia negativa. Então eu prefiro, a raiva é uma energia negativa, também é, mas é um pouquinho menos intensa. Então, a pessoa que sentir raiva é instintivo, faz parte dos instintos do ser humano. A questão é o quanto eu vou deixar a raiva presente no meu corpo. Quanto tempo eu vou vivenciar essa raiva? Eu ficar com raiva porque alguém cortou o carro à minha frente é uma coisa. Eu ficar pensando nessa pessoa que cortou a minha frente e ficar desejando mal para ela durante alguns dias porque ele poderia ter causado um acidente é outra, completamente diferente. E isso faz com que eu possa estar adoecendo. O desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são as características de uma consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o outro. Esse é o caminho da cura. Quando nós aprendermos a trabalhar essas emoções de uma forma diária, e eu repito sempre isso em todas as palestras que eu faço, isso aqui não é para ser trabalhado aqui na Casa Espírita. Isso aqui é para ser trabalhado lá em casa. É com aquela pessoa que está convivendo conosco todo dia. É com o pai, é com a mãe, é com o filho, é com a esposa, é com o esposo. É muito fácil eu vir aqui, está todo mundo aqui de branco, trabalhando, calminho, tranquilo. Aí aqui eu, sim senhor, como vai, meu irmão? E aí eu saí dali da porta da fora, já passou o primeiro, seu filho disso, não sei o que, então, e já começa a xingar e se esquece de tudo aquilo que aprendeu aqui dentro. Vivenciar o Evangelho é a cura, é botar na prática do dia a dia. Existe um livro chamado Saúde Espiritual, de um autor chamado Alírio Cerqueira Filho, em que ele coloca que existem 3 níveis de ignorância do ser humano, a nível espiritual. A primeira é não saber. Não saber, a gente não leu nada, a gente não ouviu nada, não tem o conhecimento. É a ignorância mais fácil de ser dizimada. Só que depois do não saber existem mais 2 tipos, que é o não sentir e o não vivenciar. E o intervalo entre o não saber e o não sentir pode levar até mais de uma encarnação. Eu posso ter o conhecimento, mas eu não pratiquei. Então aquelas pessoas que muitas vezes, que nem eu, nem muitos de vocês talvez, que chegaram a essa encarnação, pegaram um livro de Kardec, deram uma lida e assim, mas isso faz sentido. Eu já li isso antes. Em algum outro momento, talvez na espiritualidade, eu já estudei isso, quem sabe na outra existência, mas eu pratiquei isso? Não. E por isso que eu estou ainda remando nessa história, porque eu tenho que começar a praticar. Quando eu começar a praticar e começar a sentir, eu vou começar a vivenciar o Evangelho, e aí a questão da saúde vai estar cada vez melhor. Então é esse o processo que a gente leva para conseguir a cura. Responsabilidade do médico e do paciente e importância da espiritualidade nesse processo. O princípio mais importante para a medicina que trabalha com as vibrações é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia, que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. O médico não deve ser apenas um agente promotor da cura, mas também um educador, ou seja, levar a informação para o seu paciente de formas diferentes de encarar o problema. No entanto, cada um de nós é responsável pela sua cura. Vamos deixar de colocar a responsabilidade no médico. Se vocês soubessem assim, dentro da área que eu trabalho, que é a homeopatia, né? Então a homeopatia já não é a primeira escolha para a grande maioria das pessoas. Aí as pessoas chegam no consultório e dizem, doutor, o senhor é minha última esperança. E aí eu diminuo na cadeira, né? Porque o peso todo da responsabilidade da cura daquele paciente que até hoje não fez nada para mudar, é minha. E aí tudo bem, então vamos começar, vamos orientar, vamos fazer atividade física. Mas eu não gosto. Vamos parar de comer doce. Mas isso eu gosto. Vamos começar a comer verdura e fruta. Mas isso eu não gosto. E aí a gente tem que arrumar um remédio mágico que dê a ele vontade de fazer atividade física, diminua a vontade de comer doce, que aumente a vontade de comer. No dia que eu conseguir descobrir isso, vocês não vão mais me achar aqui porque eu virei rico. E aí eu não vou estar mais por aqui porque
Tanta gente vai estar me perseguindo atrás desse remédio que eu vou ter que me esconder em algum lugar, né? E não existe essa receita mágica. A receita está dentro de cada um de nós, né? Nós temos que sair atrás para nos equilibrar espiritualmente. É muito mais fácil tomar um remedinho que proporcione um rápido conserto do organismo do que mudar os hábitos potencialmente insalubres que possam estar contribuindo com esse problema de saúde. Como nós dissemos, cada ser humano é responsável pelo seu equilíbrio e pela sua harmonia. E o desenvolvimento de uma maior espiritualidade auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando assim o espírito. E é dessa forma que a espiritualidade os ensinamentos sobre espiritualidade vão nos ajudar, tendo conhecimento do que a gente deve fazer. Muitos pacientes, infelizmente, só adotam hábitos mais saudáveis depois de algum acontecimento traumático ou diagnóstico de uma doença grave. O médico, então, no futuro, combinará o conhecimento científico e o conhecimento espiritual a fim de promover a cura em todos os níveis. De tudo aquilo que Jesus nos ensinou, se nós olharmos, nós vamos perceber que o seu enorme coração, nós vamos lembrar do seu enorme coração e que o amor é a sua maior herança. Eu agradeço a atenção de todos até esse momento e abro então para algumas perguntas que possam ter surgido. Eu acho que, claro, ninguém tem dúvida de nada, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Pessoal, perguntas para o Dr. Zeca dentro do tema, nós temos aí 15 minutos. Quem gostaria de fazer dentro do tema? Com a característica de terça-feira, que ninguém vem na terça-feira se não tem um diagnóstico, né? De regra, tem como diagnóstico uma doença. Então, o senhor disse, Dr. Zeca. Oi, eu estou em tratamento desde os 27 anos, porque sou muito ansiosa. Eu tenho ansiedade, eu estou cuidado com um psiquiatra. Qual é a pergunta? A pergunta... É que eu tinha que captar a pergunta. É? A pergunta é que eu perguntei já para o psiquiatra se tem cura, né? Então ele disse para mim, não tem cura, tem que tomar medicação pro resto da tua vida. E eu perdi minha mãe com depressão. Uhum. E aí, a medicação e mais homeopatia, isso que é bom, né? Então, vamos por partes. Então, em primeiro lugar, o espírito, quando ele nasce, quando ele surge, ele é simples e ignorante, sem doença, num relativo estado de equilíbrio. Ao longo das encarnações, devido às escolhas que nós fazemos, nós vamos começando a ter hábitos e a ter alguns transtornos que começam a aparecer no nosso DNA. DNA é aquela molécula genética que faz com que a gente tenha a potencialidade de desenvolver algumas doenças. Então, a pessoa que ela apresenta quadros de ansiedade, ser e estar é um verbo que, no inglês até é o verbo to be, né? I am. I am pode ser eu sou ou eu estou. Eu gosto quando as pessoas conseguem perceber, eu estou ansioso. Porque eu sou ansioso quer dizer que tu acredita que tu vai ser assim o resto da tua existência. E o teu espírito não é ansioso, ele está ansioso. Se eu olhar do ponto de vista espiritual, tu estás ansiosa. Tu pode estar ansiosa a encarnação toda. O que vai fazer com que tu diminua essa ansiedade? O teu esforço em mudar uma característica que possivelmente já tenha algumas encarnações. Uma delas é querer as coisas muito rapidamente ou ter medo das coisas que estão por acontecer. Basicamente, a ansiedade é um distúrbio que está associado ou à insegurança do que vai acontecer, ou à pressa para que aconteça rápido. E em ambos os casos, o fundo disso é falta de fé. E aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, não, mas eu tenho fé, eu acredito, eu vou lá no centro espírita toda semana. Ir no centro espírita não dá fé para ninguém. O que dá a fé é a prática dos ensinamentos. E isso vai surgindo com o passar do tempo. Então é aquilo que a gente falou, do estar começando a sentir. À medida em que tu estiveres praticando todos os ensinamentos daquilo que tu vai colhendo aqui, daquilo que tu vai lendo, tu tens a chance de melhorar essa tua ansiedade.
Uma das coisas que nós não chegamos a citar aqui, mas que a gente cita no livro, que é a questão da meditação. Ansiedade é algo que a gente controla com meditação, com respiração, com a ideia de que nós temos que viver o momento presente. O ansioso está sempre vivendo o futuro, assim como o depressivo está sempre vivendo o passado. E a pessoa que é depressiva e ansiosa, ela vive o passado e vive o futuro. E aí o dia de hoje ela esquece de viver. Quando chegou amanhã, como ela não viveu o dia de hoje, ela está depressiva porque hoje ela não viveu, e ansiosa com amanhã se vai ser igual. E aí ela se esquece de novo de viver o presente. E assim ela vai pulando de dia a dia, vivendo o passado e o futuro. Quando a gente aprende a viver o presente, a ansiedade vai desaparecendo. Deve continuar fazendo tratamento médico? Sim, até o momento em que, pode ser que dure a encarnação inteira, até o momento em que tu consiga perceber no teu dia a dia que tu está tão tranquila e o teu médico vai começar a ver que, pô, tu está chegando aqui, tu já não reclama mais de tudo aquilo que tu reclamava, tu já não fala mais de ansiedade, tu já não fala mais de medo, tu não fala mais de pressa. Quem sabe a gente começa a diminuir o teu remédio. Mas isso é o tempo, que é um dos melhores remédios que a gente tem. Aprender a deixar o tempo curar as nossas vidas. Pessoal, mais perguntas aqui? Boa noite. A questão é a seguinte, eu percebi que o teu tema é baseado na responsabilidade, somos nós, correto? Mas a ajuda, essa ajuda da clareza, da busca, né? Da busca de eu sou responsável pelos meus atos e ações, pode ser dada também. Alguns têm os insights rápidos, né? Eu estou consciente do que eu quero mudar e eu preciso mudar. Mas e aqueles que ainda não despertaram para esse perceber-se de que eu estou em processo de mutação, de que forma posso auxiliar? É o psicólogo, é a casa espírita, outros caminhos são bem-vindos? Todos os caminhos são bem-vindos, né? Na realidade, quando a gente fala a questão da própria medicina, a gente tem que lembrar que se existe medicina, é porque Deus permite que exista. Então a medicina também é obra de Deus. Os psicólogos são obra de Deus, né? Agora, o tempo que cada um leva a mudar é variável de pessoa para pessoa. Existe uma pequena parcela da população que chega aos centros espíritas ou espiritualistas que vem pelo amor, que vem pelo conhecimento, porque tem a vontade de ajudar, porque se sentiram de alguma forma atraídos. 99, talvez, por cento das pessoas chega à casa espírita por quê? Pela dor. Porque de alguma forma algo estava incomodando. Seja uma doença física, seja uma doença emocional, mental, seja um distúrbio espiritual que fez com que ela viesse. Uns com um determinado nível de problema já vão ter buscado muito antes esse ajuda. Outros vão sofrer muito até que eles consigam se dar conta que eles precisam buscar ajuda. Nós, quando temos um familiar que está desequilibrado e a gente quer ajudá-lo de alguma forma, a gente vai procurar estar incentivando constantemente para que ele busque essa ajuda, sendo que esse constantemente a gente tem que cuidar também para dar o tempo para que a pessoa aceite, porque se a gente insistir demais naquele ponto de se tornar chato e repetitivo, o que acontece é que a pessoa bloqueia, e aí ela não vai procurar a ajuda simplesmente porque nós estamos dizendo. A gente sabe que santo de casa não faz milagre. Então muitas vezes quando a gente de casa diz para a pessoa: por que tu não vai lá e busca o centro espírita para tomar um passe? A pessoa não aceita. Mas se é a melhor amiga que de repente vem: estou indo hoje tomar um passe. Pô, mas eu já falei isso várias vezes. Pois é, não, nem tinha ouvido, né? Porque não prestou atenção, né? E aí a gente vai estar trabalhando com a questão da prece, com a questão da oração, da irradiação de energia. Então a gente pode fazer o tratamento, mandar uma irradiação para aquela pessoa, esperando que o tempo possa fazer com que ela se desperte. Mas a gente não quer dar a ideia assim de que, principalmente, trocar os termos, né? Cuidado com os termos. É muito fácil as pessoas trocarem, e eu coloquei todas as vezes aqui, vocês não encontraram nenhuma vez a palavra culpa. Mas é muito comum as pessoas pegarem a responsabilidade e dizerem: não, a culpa é minha. Eu não estou culpando ninguém. Por quê? Porque culpa é um termo que implicitamente no nosso cérebro está relacionado a castigo. Ou seja, se eu sou culpado, eu tenho que ser castigado.
Isso quer dizer que, eu sou culpado por eu ter começado com uma doença grave, então eu tenho que ser castigado, então eu tenho mesmo que sofrer. Ninguém falou isso. Eu sou responsável por ter chegado até aqui, porque eu não fiz uma escolha antes. Eu não fazia atividade física, eu estava com excesso de peso e eu tive um infarto. Esse infarto me deixou com meio coração funcionando. Eu tenho uma série de dificuldades a partir de agora. Eu sou culpado por isso? Não, eu sou responsável. Agora, a partir de agora eu posso começar a buscar mudanças que vão me ajudar a ter uma qualidade de vida talvez um pouco melhor. Seria melhor se eu não tivesse tido infarto, já tivesse feito tudo antes. Mas tudo tem o seu tempo para acontecer. Pessoal, pelo horário, a última pergunta, tá? O doutor Zeca gostaria de... Aberto, quem gostaria de fazer mais uma pergunta? Aonde? Aqui na frente, então. Boa noite. Eu tenho uma irmã que solicitou desde o início da conversa. O que eu faço? A minha irmã, desde 19, ela sabe dizer assim, vou fazer quando eu quiser. Nem secar a louça, agora não estou afim. Era 5 horas da tarde, a louça estava na frente de secar ainda. E hoje ela continuou com 57 anos, com a mesma coisa. Ela está enfiada dentro do quarto, que ela veio de Florianópolis, 7 meses dentro do quarto. Da cama do computador para a cama. Não seca um prato, não lava um prato. É eu que faço isso. E tem a filha dela, que também tem sério problema. Também está com uma medicação muito forte para depressão. Não, é depressiva também. Eu sou, mas eu já estou em grau leve, que nem o senhor disse. Se eu não me cuidar, se eu não me tratar, eu tenho que ser forte. Eu consegui esquecer do passado, eu não consigo esquecer do passado. Eu bato em cima dela, eu discuti muito com ela, foi do passado. E disse, esquece meu dia do passado. Vó morreu, mãe morreu, vô morreu, o Theo morreu. São 4 pessoas envolvidas no problema. Ele era filho da minha mãe, solteiro. Então, deu uma confusão na minha família, então ela não se consegue esquecer esse problema. O problema básico era a questão da depressão, né? Então, uma das coisas que a gente tem que se dar conta é que se eu estiver agindo a melhor forma de eu poder ajudar uma pessoa a mudar, pensando na mudança do outro, a melhor forma de eu ajudar o outro a mudar é eu mudar o meu comportamento e a forma como eu me relaciono com ele. Embora eu não tenha a certeza de como a minha mudança vai afetar no comportamento do outro. Pode afetar de uma forma, da forma como eu desejo, pode afetar de uma outra forma. Mas dentro de uma frase que eu aprendi, que eu tenho para mim como uma certeza: se tudo for feito da mesma forma, sempre for feito da mesma forma, o resultado vai ser sempre igual. Então, eu só vou mudar o resultado se eu mudar a forma como eu estou agindo. Então, uma das coisas é pensar de que formas diferentes poderia agir com essa pessoa para que ela tome atitudes diferentes. Uma vez, participando lá no Bezerra de Menezes de um grupo de apoio a dependentes químicos, foi dada uma declaração por uma pessoa que foi ensinado para ela na Cruz Vermelha que tinha um filho com o uso de drogas, e esse filho ele não fazia nada dentro de casa. Ele simplesmente continuava usando droga e não lavava nem a roupa. Qual foi a orientação que deram para ele no primeiro momento? Bom, você vai dizer para ele que a partir de agora ele vai lavar a roupa dele. Pelo menos isso ele vai fazer dentro de casa. Que o resto você vai continuar cuidando. Ela falou para ele e ele simplesmente fechou os ouvidos e continuou sem querer lavar a roupa dele. Ao invés de pegar sempre a roupa dele que ele deixava no chão, ela começou a deixar a roupa no chão e acumulando. Ele tirava a roupa do armário e botava a roupa no chão. Tirava do armário e botava no chão. Chegou a um certo ponto que não tinha mais roupa no armário, só tinha roupa suja no chão. E ela se controlando porque ela queria lavar a roupa do filho. Mas, seguindo a orientação, ela deixou a roupa ali. Ele começou a usar a roupa do chão e começou a botar a roupa que estava menos suja e menos fedorenta. E ele continuou pegando a roupa do chão. Até que um dia, depois de algumas semanas, ele já não aguentava mais o próprio cheiro, não aguentava mais ver a roupa no chão. E aí ele chegou para a mãe e disse: mãe, como é que eu faço para botar a roupa na máquina? Porque ele tinha máquina. Mas ele não queria nem se dar o luxo de levar a roupa na máquina.
Aí a mãe foi lá e ensinou como botava a roupa na máquina. E ele passou a lavar a roupa dele. Ele precisou esperar um tempo, e ela também, pela transformação dele. E é isso que muitas vezes vai acontecer. Né? A gente vai ter que dar o tempo, mas a gente tem que mudar alguma forma de atuar com essa pessoa.